Então, me chamo Flávia, como vocês já me conhecem demais, né? Sou biomédica, sou especialista em citologia clínica e saúde pública, sou mestre. Atualmente estou como aluna especial do doutorado e também sou acadêmica de farmácia. E irei ministrar para vocês mais uma disciplina, que é a de patologia geral. Então, o que é que a gente entende por patologia? Pato vem de doença, sofrimento, e logia vem de estudo, ensino. Então, patologia nada mais é que o ensino, o estudo dessas doenças, ou seja, antes de Cristo, essas doenças eram diagnosticadas pelo desequilíbrio, né, que existia, tipo, quando você não estava bem, acontecia um desequilíbrio no seu organismo e com isso desencadeava uma patologia, né? E isso antigamente, antes dos deuses, né? Que eles acreditavam que se você tivesse algum atrito, alguma raiva, alguma coisa com eles, você iria desencadear um tipo de doença. Veja só, né? A imaginação deles. Então, a partir do século XV e XVI, foi que começou a estudar essa fisiologia. E foi observada algumas coisas erradas e daí foi de onde surgiu a patologia. Ou seja, como foi que surgiu essas coisas erradas? Foi observando que nas células do nosso organismo existia alguma alteração. Então, quando se existia alguma alteração, foi observado e daí foi começado a observar e começado a estudar, né? E chegou aonde chegou, na patologia geral. Então, a partir do século XVI e XVIII, foi um marco. Foi um marco através de estudos, né, para chegar na patologia a qual hoje nós estudamos. Óbvio que antigamente essa patologia ela não tinha recursos, tipo os microscópios, não era como os que são hoje, mais modernos, onde a gente poderia estudar os tecidos detalhadamente. Era diferente. Antigamente os tecidos eles estudavam com lupa, né? O microscópio, como eu disse, não era como é moderno hoje. E com isso, no século XVIII, começou a estudar a análise e a alteração e a morfologia desses tecidos causados por doenças. Então, a partir do século XIX, esse abençoado aqui, como vocês mesmos sabem, que eu sou terrível de dizer esses nomes, mas vamos lá. Rudolf, né, Virchow, ele propõe que todas as doenças, ou seja, ele observou que todas as doenças eram causadas através de uma origem celular, ou seja, existia uma alteração nessas células. E a partir daí era descoberto que existia algum tipo de patologia. Lembra que eu falei que antes de Cristo eles acreditavam que se você tivesse alguma raiva, algum descontrole, algum desconforto com alguém, era por isso que você adoecia. Mas não, através dele foi visto que as doenças elas são originadas das células. Então, quando acontece esse desequilíbrio, existe essa alteração morfológica na célula, daí desencadeia uma doença. Então, a patologia ela pode ser dividida em patologia geral, né? Aliás, antes disso a gente pode conceituar a patologia como é a ciência que estuda as causas das doenças, os mecanismos que as produz e as alterações morfológicas e funcionais. Então, patologia nada mais é que a ciência que estuda essas alterações nas células. Como a gente falou, a patologia ela pode ser dividida em patologia geral e patologia especial ou sistêmica. Quando eu falo patologia geral, o próprio nome já está dizendo, ele vai acometer todo o meu organismo. E na patologia sistêmica,
ou especial, ela vai atingir um órgão específico, tipo um coração, um pulmão, entenderam? Então, a patologia, ela pode ser especial e geral. A geral, ela acomete todo o nosso organismo, todo o nosso corpo. E a especial ou sistêmica, ela afeta um órgão em específico. Então, todas as doenças, ela existe uma causa. Tipo, ela não vai surgir do nada. Ela tem uma causa específica para desencadear aquele tipo de doença. Então, todas as doenças, ela tem causas, os quais produzem alterações morfológicas, dos que resultam em alterações funcionais do organismo ou parte dele, produzindo alterações como sinais e sintomas, né? Sintomas você está sentindo e sinal está sinalizando que ali existe alguma coisa de errado, certo? Então a doença ela não vai surgir do nada, ela sinaliza, ela lhe avisa, ó, tem alguma coisa de errado aí, certo? Na patologia, estudamos alguns conceitos que é importante e isso a gente leva para o resto da nossa vida, certo? Não esqueçam disso aí, a gente leva para o resto da vida. Acredito que vocês já viram em outras disciplinas, isso aí que eu vou falar agora para vocês, tipo, na patologia, o que vem ser etiologia? Nada mais é que o agente causador daquela doença. Lembra? Eu acredito que na disciplina de microbiologia vocês viram muito isso. Agente etiológico. Porque é justamente o agente causador da doença. Então, etiologia estuda a causa geral de todos os tipos de doença. Podemos ser determinados por fatores. Quais são esses fatores? São dois. São eles intrínsecos ou genéticos, ou seja, você pode adquirir a doença genética. Um exemplo, muitas pessoas têm hipertensão, por exemplo. E a hipertensão ela é considerada um fator genético, desculpa. Então, assim, se sua família, se seu pai ou sua mãe tem, a probabilidade de você desencadear, ou seu irmão, seus familiares, é grande, porque é considerado um fator genético, está lá no DNA, certo? Então, a exemplo disso aqui, a gente trouxe para vocês a anemia falciforme. Então, vejam aí no slide de vocês. Uma célula, uma hemácia, quando ela é normal, ela é no formato de uma bolinha. E quando ela tem uma alteração nisso aí, ela fica em forma de foice. Então, por isso que a gente chama anemia falciforme, certo? E essa anemia falciforme, ela é considerada um fator intrínseco ou genético, certo? Já temos também dentro da etiologia um fator adquirido. O que seria isso, adquirido? Aquela doença que você adquire no decorrer do tempo, certo? Tanto a doença adquirida, ela pode trazer consequências tais como o adquirido, a gente pode citar como exemplo doenças infecciosas causadas por micro-organismos como bactérias, vírus, fungos. Um exemplo que eu trouxe para vocês é a deficiência da vitamina C, que no caso é o escorbuto, que a gente chama, que é considerado uma doença muito grave. É considerado uma doença muito grave e nada mais é que a deficiência da vitamina C no organismo, certo? Então foi uma doença adquirida no decorrer do tempo, diferentemente da outra que é uma doença genética, que é adquirida através do seu pai, da sua mãe, certo? Patogenia. Patogenia é a sequência de eventos que ocorrem em resposta ao organismo, ou seja, os sinais e sintomas que estão presentes ali. Então, com isso, a gente chama de patogenia.
E temos também, dentro da patologia, mais esse conceito, que é alterações morfológicas, que referem às alterações causadas dentro da célula. Então, são alterações estruturais em células e tecido, características das doenças ou diagnóstico nos processos etiológicos, que é justamente o causador da doença. E pode ser visualizado macroscopicamente, eu visualizo olhando, e microscopicamente ao microscópio. Vocês vão ver que dentro da patologia, a gente estuda muito com tecidos. Tecidos a gente visualiza ao microscópio, onde a gente vai ver a estrutura, onde a gente vai ver as alterações, né, a multiplicação de células, que a gente vai ver mais à frente, que existem células, as células normais e as células com alteração. Elas são diferentes, certo? E a fisiopatologia, que ela estuda os distúrbios funcionais e significado clínico, ou seja, se existe alguma alteração do seu corpo, em qualquer parte do seu corpo, do seu organismo, do seu órgão, ele vai lá sinalizar e você vai sentir alguma coisa, algum sinal, algum sintoma, certo? Ele vai dizer, tem alguma coisa de errado aí. E quanto ao significado clínico, a gente pode observar que existe os sinais e sintomas das doenças, que ela tem por finalidade, porque é através desses sinais e sintomas que a gente vai ter um diagnóstico. Tipo, eu estou sentindo alguma coisa. Então, através disso aí, desses sinais e sintomas, é que vamos chegar a um diagnóstico e, posteriormente, vai ser tratado, né? E muitas vezes vai ser cuidado, né? Porque às vezes, além de ser tratado, você tem que ficar ativo. Como é exemplo agora do coronavírus, que a gente está numa situação, né, de pandemia. Então, foi diagnosticado o vírus, que é o Covid-19. Você está fazendo a terapia, tipo tratamento, tomando os medicamentos e tendo o cuidado, fazendo a profilaxia para não contaminar os demais, certo? Então, dentro da patologia, a gente pode observar que existe um processo de saúde e doença. Ou seja, que você tem que entender o que é saúde. Saúde nada mais é que o bem-estar físico, psíquico e moral, né? Então, assim, podemos definir saúde como um estado de adaptação do organismo a um ambiente físico, psíquico ou social em que vive o indivíduo, ou seja, em que ele se sente bem. Então, se ele está bem, ele está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, ele está saudável. Se ele está saudável, ele está bem, né? E se existe um descontrole disso aí, um desequilíbrio disso aí, ele começa a surgir, sentir sinais e sintomas, daí surge o quê? Nada mais que a doença. Então, dentro da patologia, a gente vai ver que existe também vários processos, assim como a inflamação. A inflamação, ela é considerada uma lesão mais complexa que envolve todos os componentes teciduais. Ou seja, dentro do processo inflamatório, que pode ser desencadeado por algum órgão, algum sistema nosso, do nosso organismo, ele vai ter sinais flogísticos, que a gente chama na patologia. Isso vocês têm que ter em mente para o resto da vida de vocês. Sinais flogísticos, que são os sinais que sinalizam que ali tem algum processo inflamatório. E que sinais seriam esses? Digamos, eu vou citar um exemplo para vocês. Licença aqui, viu, gente? Vou citar um exemplo aqui para vocês, bem comum. Digamos que um mosquito picou aqui na minha mão. E daí eu comecei a observar, né, os sinais flogísticos. Porque tem pessoas que têm realmente um processo inflamatório, gente. Tem pessoas que têm alergia. Então, o que é que acontece? Ele começa a ficar
um calor, mas não seria aquele calor não, tá, gente? Começa a ficar quente. A região, você observa que começa a ficar quente. Depois que ficar quente, você começa a observar que pode ficar vermelho, certo? Quando fica vermelho, você pode observar um pequeno ou grande, depende da alergia de cada organismo, de acordo com o que o organismo ele reage, responde àquele agente etiológico. Então, possa ser que fique demasiado, né? Ou pouco, ou muito, vai de cada pessoa, como eu já falei. Dor, possa ser que cause dor. E muitas vezes, dependendo da situação, pode ter perda da função. Ou seja, digamos, aqui na mão, tá tão edemaciado, tá tão inflamado, tá tão doendo tanto que você não consegue fazer os movimentos, certo? Então, isso dentro da patologia é considerado inflamação. E os sinais flogísticos, não esqueçam disso, viu, gente? É calor, rubor, edema, dor e perda de função. Então, existem alguns fatores que contribuem nesse processo de saúde e doença. Ou seja, eles contribuem tanto para você estar bem, como contribuem para você adoecer. Que são eles? Fatores genéticos, como a gente já falou, fatores ecológicos, fatores econômicos, fatores ambientais e fatores educacionais. Então, dentro da patologia, tem um cronogramazinho aí, uma imagem aí, que eu quero que vocês observem, né? Que explica bem detalhadamente. Vocês só pensar e seguir isso aí na sua cabeça, que eu tenho certeza que vocês levam para o resto da vida de vocês. Tipo, doença. Quando a gente está com alguma doença, a gente tem que identificar qual é o agente etiológico. Tipo, eu adoeci, mas eu adoeci por quê? De quê? O que foi que causou esse adoecimento, né? E daí começa a surgir a patogênese, que é justamente esse período de incubação, a partir do momento que você entrou em contato com esse agente etiológico, até o surgimento dos seus primeiros sinais e sintomas. Daí, eles vão produzir alguma alteração morfológica. Tipo, possa ser que altere algum tipo de célula, possa ser que altere a reação do seu organismo e ele reage de uma forma diferente. E daí vai resultar nas alterações, como a gente já falou, do organismo, e daí possa ser que surja ou não os sinais e sintomas, né? Então, sinais é tudo aquilo, sinal que você sente quando está doente, é tudo aquilo que pode ser percebido por outra pessoa em relato à comunicação. Ó, fulaninho está se queixando disso, está sentindo isso, a gente percebe que não está andando bem, deve estar com alguma coisa na lombar, alguma coisa nas pernas, ó, está edemaciado as pernas, ó, deve estar com alguma coisa. Sintoma, o próprio nome já está dizendo, você sente. A pessoa, você observou que eu estava observando que aquela pessoa estava com alguma coisa, pela forma dela andar, enfim. Já o sintoma não. A pessoa chega lá, ai, olha, eu não aguento de dor de cabeça, não aguento a dor na lombar, eu não aguento a dor no meu corpo. Enfim, deu para compreender a diferença entre o sinal e sintoma. Beleza? Vamos lá, seguir. Então, dentro da patologia, existe também a lesão. A lesão a gente vai iniciar hoje, mas a gente vai ver mais aprofundado na aula 2. Lesão nada mais é que um processo patológico, é um conjunto de alterações morfológicas, moleculares e funcionais que surge após agressões dos tecidos. Ou seja, lesão é quando está lá o seu tecidozinho e foi atingido, que a gente vai ver a diferenciação das células, que vai ser na próxima aula. A multiplicação celular, que é justamente a partir daí que vai surgir uma lesão dentro do seu organismo, qualquer parte do seu corpo. Não tem como a gente escolher, não tem como a gente saber e não tem como a gente definir. Só através de exames histopatológicos que a gente vai observar isso aí. Então, as lesões são dinâmicas. Elas começam
evolui e tende para a cura ou para a cronicidade. Ou seja, algumas lesões, quando tratado, tipo um exemplo, a gente pode citar uma célula cancerígena. Quando descoberto no início, a gente pode tratar rapidamente. Tipo, você não pode, muitas vezes você não tem perda, né, daquele tecido. Mas quando você vem perceber algum sintoma, muitas vezes você já está lá no estágio bem avançado. Então, isso aí indica a cronicidade, ou seja, muitas vezes já está lá na frente, muitas vezes pode ser tratado, pode não ter perda, ou pode ter perda, depende da situação, né? E muitas vezes tem pacientes que chegam até a óbito, quando não identificado essa lesão no início. Então aqui, observem aí nos slides de vocês, as células quando elas são normais, vocês percebem as bordas, bem arredondada, o núcleozinho bem bonitinho, na coloração normal. Isso quando as células estão normais dentro do nosso organismo. Agora, quando existe uma diferenciação dessas células, uma anormalidade, uma alteração nessas células, daí elas ficam, pode observar, elas ficam com bordas irregulares, certo? O núcleo, vocês percebem também a borda irregular. O aumento da célula também contribui bastante. Então, quando as células elas são normais, vocês percebem que elas são todas igualzinhas, bem bonitinhas. E quando existe uma alteração, aí começam, umas crescem, outras ficam pequenas, ficam bordas irregulares, núcleos irregulares, coloração hipercrômica, ou seja, muito forte a coloração, diferentemente de uma célula normal. Então, isso existe uma probabilidade de desencadear uma lesão dentro do seu tecido, que muitas vezes pode ser tratado quando descoberto antes, e muitas vezes não consegue tratamento como deveria. Então, esse esquemazinho, observem aí que quando vamos identificar uma patologia, uma doença, primeiramente a gente tem que saber a causa. O que causou? Qual foi o agente etiológico que causou essa doença? Período de incubação. Esse período de incubação é o período que você teve contato com o agente até o momento dos primeiros sinais e sintomas, certo? A gente chama de período de incubação. Período prodrômico. Período prodrômico, ele quer dizer que são justamente o período onde você começou a sentir os sinais e sintomas. Não é obrigado a ter todos, mas sinaliza que é quando você teve contato, né, com o agente. Temos aqui o período de estado, que é justamente os sinais e sintomas estão ali acentuados, que você não está aguentando. Temos a evolução da doença. A evolução nesse momento é importantíssimo, que você pode observar. Muitos pacientes, quando seguem esse processo aqui, na evolução, muitos têm cura, né? Com ou sem sequela. Pode ser crônico ou agudo. Agudo, tratou ali rapidamente. O crônico vai para o resto da vida. Temos complicações e muitas vezes o paciente pode chegar a óbito, certo? Então esse esquemazinho, ele sinaliza, ele explica claramente para a gente assim, a partir do momento que você identifica que está com a doença até o óbito. Não é óbvio que não é obrigado isso a acontecer com todo mundo, mas existe essa probabilidade. Então, em relação aos aspectos cronológicos de uma doença, existe o processo da agressão, que é aquele contato do agente. Muitas vezes ele agride muito o tecido, a pele, né? Daí o nosso organismo ele vai reagir, né? Vai ter uma defesa imunológica, onde ele pode responder bem ou não,
né? Como um exemplo que eu vou citar novamente em relação agora ao Covid. Tem pessoas que não estão sentindo nada, são assintomáticas. Bem como tem pessoas que têm os sinais e sintomas bem severos, né? Tanto é que tem o grau 1, o grau 2 e o grau 3 do Covid. O grau 1 é o grau quando os sinais e sintomas estão lá tranquilíssimos, sente uma coriza, dor no corpo, dá para cuidar. O grau 2 ele já vem afetar o nosso sistema, tipo um órgão. Afeta lá a coluna, afeta o rim, o pulmão. E o grau 3 é aquele que o paciente já entra no período de incubação, ou de intubação, desculpa. Então, dentro das lesões, existe uma classificação, né? Então, essa classificação, elas têm o objetivo de estudar as diferentes lesões das diferentes formas, né? E essas formas, a gente vai observar as células que estão dentro do organismo, os componentes intercelulares, que é justamente o líquido presente dentro desse organismo, dentro desse tecido, a circulação sanguínea e linfática e a inervação, que é justamente a distribuição dessas fibras nervosas para todo o corpo. Então, dentro das lesões, existem esses 4 pontos importantes que a gente vai ver detalhadamente na próxima aula. Então, a lesão ela pode ser classificada como lesão celular não letal, que são aqueles compatíveis com a regulação do estado de normalidade após cessar a agressão de letalidade. Esta pode estar frequentemente ligada à qualidade, intensidade e à duração da agressão, bem como o estado funcional. Ou seja, nessa lesão não letal, o próprio nome já está dizendo, não vai lesar a pele, vai ser tratado e pode viver normalmente. E nessa lesão celular letal, é justamente onde pode acontecer a perda desse tecido. Tipo, um exemplo, a gente pode citar um paciente diabético. O paciente diabético ele tem que ter bastante cuidado pela relação da cicatrização. Não pode estar batendo a perna, não pode machucar, porque vocês sabem que demora nesse processo de cicatrização. E tem pessoas que não têm esse cuidado. Então, um exemplo que eu sempre cito nas minhas aulas de uma senhorinha, que ela era diabética e a família não tinha cuidado. Ela era cuidada pela família e os familiares não tinham cuidado com ela. Então ela foi morrendo mutilada, né? Perdeu um dedo, que perdeu uma perna, que perdeu outra perna, que perdeu um braço, que perdeu outro braço. Ou seja, foi acontecendo a morte celular daqueles tecidos e foi sendo necessário amputar, né? Que é justamente considerado a lesão celular letal, onde perde toda a função daquele tecido, ou seja, não irriga mais sangue, não. Então, percebemos que ali parou de irrigar o sangue. Então, quando para de irrigar o sangue é porque aquele tecido está perdendo as suas funções, ou seja, ele não serve mais para nada. E foi justamente por isso que foi amputado. Então, pessoal, encerramos nossa aula por hoje, né? Nossa próxima aula, a aula 2, iremos iniciar com o crescimento e diferenciação celular, certo? Irei disponibilizar para vocês a apostila, esses slides. Irei também, nossa metodologia, devido a essa pandemia, a gente teve que adaptar algumas coisas. Então, a nossa metodologia vai seguir da seguinte forma. Irei fazer 3 atividades, né? Que irá valer uma nota cada. E daí vocês terão que responder e me enviar via e-mail. Irei dizer até que data, né? Não pode passar disso, viu? Não tem desculpa. Professora, não deu. Não tem desculpa. É até aquela data. Não mandou, fica sem nota. Vai para a final, certo? Então, serão 3 notas, nas quais a gente vai somar e dar a nota para vocês. Tá certo? Aí vai ser bom demais. Moleza. Então, assim, só depende de vocês. Certo? Então, qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Todo mundo já sabe meu zap. Que estarei à disposição de vocês, tirando todas as dúvidas. Certo? Um beijinho, gente, e até a próxima aula.